Você também sente às vezes que criatividade é um assunto meio místico, mágico, que nem pode se falar muito a respeito, porque senão isso pode estragar o processo criativo? Ou então a criatividade é um monstro de sete cabeças, insuportável, ranzinza, lento, que simplesmente não quer te ajudar a ter uma ideia nova? Associar a criatividade a algo mágico e maior do que nós não é recente, na verdade é uma ideia bem antiga. No livro Onde Nascem os Gênios, o autor Eric Weiner vai ensinar pra gente sobre o conceito de gênios. Os gênios, segundo os gregos e romanos antigos, eram entidades que caminhavam junto de nós, orientando para onde ir e o que fazer, e eles guiavam de certa forma a nossa vida criativa. Para os antigos, até espaços sociais tinham essas entidades cuidando do mood do lugar. Eram os chamados gênios loci, ou gênios loci, eu não sei muito bem falar latim. Se você fosse na biblioteca de Alexandria, por exemplo, você seria tocado. Eu digo tocado mesmo, não tocada, porque mulher não podia fazer nada na Grécia, né, Roma Antiga. Você ia ser tocado pela aura mágica dessa biblioteca. Então, você se sentiria mais inspirado, mais inteligente, mais focado nos estudos. Se você fosse já, por exemplo, para o Coliseu, você seria tocado por um gênio de guerra que ia tentar te ajudar a sobreviver naquela situação. Então, cada gênio tinha sua função específica na sociedade. Hoje em dia, a gente tem uma relação um pouquinho diferente com a criatividade e com a genialidade. Inclusive, as duas andam muito juntas. Muitas pessoas que são consideradas criativas são vistas como gênios da sociedade. E muitos dos gênios que a gente admira até hoje, pessoas incríveis que tiveram ideias excelentes, são, no fundo, pessoas muito criativas do seu tempo. Entre essas pessoas está o maravilhoso, magnânimo John Cleese. Para quem não conhece John Cleese, ele é um dos criadores do Monty Python, um dos grupos mais importantes de comédia que a gente tem no humor ocidental. Ele é muito responsável, em parte, pela fama que a comédia britânica tem por aí. E além de ser um excelente ator, escritor, roteirista, ele também é pesquisador de criatividade. E é por isso que eu trouxe 10 dicas do John Cleese para ser uma pessoa mais criativa. Essas dicas estão no livro novo dele, Creativity, A Short and Cheerful Guide, ou, basicamente, Criatividade, um guia curto e felizinho. O John Cleese é a pessoa certa para falar sobre criatividade, porque ele é muito bem-humorado, muito leve e muito inteligente. Ele até vai contar um pouquinho sobre como a vida criativa apareceu para ele. O John Cleese, originalmente, tem uma formação em exatas, mas ao longo da universidade ele foi migrando ali para grupos de comédia, para amigos que tinham interesse em escrever esquetes, e lentamente ele foi entrando nesse mundo da comédia, do humor e da criatividade. Vale dizer que isso também é um excelente lembrete pra gente de que criatividade está permeada em todos os campos da imaginação e do conhecimento. Não só as artes cênicas, as artes plásticas ou a literatura. Todo mundo se beneficia de criatividade. Por isso que eu trouxe essas 10 dicas do John Cleese que são de todos os campos do conhecimento e ele fala de uma forma muito clara, muito honesta e muito gostosa. Então vamos lá, as nossas 10 dicas de criatividade do John Cleese. A primeira ideia do John Cleese é que todo mundo que busca uma vida mais criativa tem um problema. Pode ser um problema que você tem no trabalho e que você quer buscar respostas novas para um problema antigo. Você pode estar escrevendo um livro, uma peça, um filme, uma série, quadrinhos. Você pode precisar da criatividade no seu dia a dia para se sentir mais leve, fazer coisas diferentes. Esse problema criativo exige uma busca criativa atrás dele também. Então, o conselho do John Cleese para quem está atrás desse problema criativo é ter curiosidade real sobre seu problema criativo. Ou seja, quais são os ângulos que você pode olhar esse problema? Quais são as formas que você se aproxima dele, que você em geral usa e quais podem ser as diferentes? O que o John Cleese vai explicar pra gente ao longo desse livro também é que nada é exatamente jogado fora. Então, mesmo que uma coisa que pareça ser uma referência boa, ela pode não dar em um lugar perfeito a princípio, mas ela fica ali no seu inconsciente e pode ser acessada e usada em outros momentos. Crie essa bagagem e, principalmente, tenha curiosidade sobre o seu problema criativo. Olhe para ele por todos os ângulos, de todas as formas e pense nas melhores maneiras de se aproximar disso com um olhar diferente do seu comum. A segunda dica do John Cleese é
dê trabalho para o seu inconsciente. O John Cleese fala que quando ele era mais novo, e talvez seja uma coisa que ele faça até hoje, ele não chega a dizer isso no livro, é que quando ele tinha um problema criativo, algo que ele precisava criar, ele pensava nessa coisa uns minutinhos antes de dormir. Ele deixava a ideia maturar um pouquinho antes de dormir e, em geral, ele acordava de manhã, se não com uma solução perfeita para a coisa, um avanço, né? Uma coisinha além. Ele tinha pequenas ideias durante o sono. Isso porque o inconsciente, quando é dado um problema para ele, uma inquietação, uma vontade, um desejo, ele vai continuar trabalhando nisso, mesmo que você conscientemente não esteja pensando na coisa. Então, para resumir, dormir faz muito bem. A terceira dica do John Cleese é variar entre o modo analítico e criativo. Segundo John Cleese e outros autores que ele menciona dentro do texto, existem pelo menos duas formas de pensar. Uma delas é a busca ágil pela resposta de problemas, mais ou menos como o Google funciona. Nosso cérebro tem a capacidade de buscar respostas rápidas para problemas imediatos. Então, é aquilo que ele chama, e outros autores também que ele vai mencionar no texto, de mentalidade da lebre. A lebre é ágil, a lebre é rápida. Ela vai tentar achar a melhor solução no menor espaço de tempo. É o conceito de agilidade mental, basicamente. O segundo modo de pensar, segundo os autores, é o modo tartaruga. Né? A lebre é tartaruga, gente, é uma referência clássica. A tartaruga, ela é o modo mais lento de pensar. Ela é o modo que se debruça sobre os problemas, olha para o problema com profundidade e se dá o tempo necessário para encontrar a resposta ideal. Inclusive, depois desse longo refletir sobre o problema, é quando a gente tem aquele momento eureka, aquela ideia que parece vinda do nada. Na verdade, nosso cérebro já estava trabalhando nela há muito tempo, ela só fica meio encobertinha, porque ao longo do dia você tem outras preocupações, mas seu cérebro continua pensando e refletindo sobre coisas que você propôs para ele. Para o John Cleese, esses dois métodos são combinados com os métodos criativo e analítico. Ou seja, quando você for ter ideias, é bom alternar entre as duas coisas. Ter ideias rápidas e ideias de longa duração, longa produção, ou também ter ideias criativas, buscar essa criatividade, buscar essas ideias eureka e depois passar seu tempo mais dedicado ou dedicada a essa lapidação mesmo da ideia criativa. A quarta ideia do John Cleese é a minha favorita, porque parece que o cara vai lá onde mais incomoda e sabe exatamente o que falar. Essa dica é baseada na ideia de que quando a gente tem uma ideia criativa, quando a gente está criando coisas, a gente não quer falhas nesse processo, né? A gente fica desconfortável se as coisas não andam, a gente se questiona, fica mal. Para o John Cleese, as pessoas criativas começam a criar uma casca para esse desconforto. Então a dica aqui é tolerar o desconforto criativo. Seja ele não gostar da ideia que você tem agora, achar que você não tem ideias, achar que você é uma fraude. Criar essa casca, tolerar esse desconforto, é uma forma de reconhecer que o seu trabalho ainda não está pronto, mas ele vai estar um dia. Eu preciso tolerar esse desconforto e não ser vítima dele. Não deixar o projeto acabar porque você se sente desconfortável. Todo mundo fica desconfortável quando se trabalha com criatividade, quando tem que ter ideias criativas. Então, fique à vontade, se junte ao grupo e vamos continuar trabalhando. A quinta dica do John Cleese é basicamente uma resposta a esses desconfortos. Em geral, quando a gente está desconfortável com uma coisa, o que a gente faz? Vou procurar alguma coisinha na internet, vou olhar o Instagram, vou olhar rapidinho o que meus amigos estão fazendo, vou chamar alguém para papear. Eu vou, basicamente, criar uma distração para mim. A dica do John Cleese é evitar interrupções. Se você está no processo criativo, continue nele, evite fugir do assunto. Segundo pesquisadores que ele traz para o texto, quando a gente se desloca de uma ideia, a gente pode levar até 8 minutos para recuperar o fio da meada e até 20 minutos para recuperar o nível de atenção necessário, o nível de atenção criativa para ficar inspirado, inspirada e realmente trabalhar naquilo que você precisa. É muito tempo. Esse tempo é comida toda vez que você se distrai na internet. Inclusive, John Cleese dá até uma dica bônus aí, sobre como lidar com pensamentos intrusivos. Se você lembra de alguma coisa que você precisa fazer, pro John Cleese, como funciona? Pega um post-it, escreve aquilo, deixa em cima da mesa e pronto. Você já dedicou o tempo mínimo necessário para registrar aquilo
e poder pensar sobre aquilo depois. A sexta dica do John Cleese é exatamente sobre isso também. Reforçar os seus limites de tempo e espaço. Se você dedicou 2 horas para fazer algo criativo, para escrever, para criar, para trabalhar, não interrompa isso por ninguém e por nada. Crie um espaço fechado para ter esse lugar para você. Crie um espaço de tempo. Avise as pessoas que você não está disponível nessas 2 horas. Você precisa se dedicar à sua criação. Pense em qualquer outro trabalho que não parece criativo a princípio. Você acha que um médico vai virar no meio de uma cirurgia e falar: Oi, Marlene, tudo bom? Desculpa, tô só fazendo um negocinho aqui. Não, mas pode falar. Pode falar, Marlene, quero saber. isso não existe! Não existem trabalhos que são mais interrompíveis ou menos interrompíveis. Seu trabalho tem importância, então se dedique a ele, digo eu pra Cláudia do passado. Então, bom, você tomou essas decisões, você tá fazendo esses pequenos passos para ter uma vida mais criativa, você tá se cuidando, tá respeitando seus espaços pessoais, seus limites de tempo. Pareceu uma ideia nova. E ela não é boa. O que a gente faz com isso? Nada. Essa é a sétima dica do John Cleese. Não dê uma surra na sua ideia recém-nascida. Acho que não tem como falar isso de uma forma mais clara. Ela acabou de surgir, ela acabou de aparecer. Ela não precisa ser limada, destruída, julgada, porque ela acabou de surgir. Ela ainda vai precisar de muitas camadas, muito feijão com arroz, muito trabalho, para ela se tornar uma ideia verdadeiramente legal e fechada. Mas se você matar a sua ideia assim que ela surgir, ela não tem como florescer, ela não tem como crescer, ficar forte e sair por aí pelos campos e pradarias, ganhando o mundo. Não dá, tem que deixá-la crescer, deixá-la florescer, até porque crítica é importante, essa é a última dica do nosso vídeo, mas a gente vai chegar nela. Mas até lá, deixa sua ideia fluir. Uma vez que a ideia tá lá, chegamos na dica 8. Uma vez que a ideia tá lá, brinque com ela. Se divirta com essa ideia. Jogue ideias em cima de ideias. Jogue brincadeiras. Fale coisas que não tem nada a ver, que você tem certeza que não são uma boa ideia, que não vão ficar legais, mas que mesmo assim dão essa animada, dão essa leveza para a ideia recém-nascida. Eu lembro muito de um personagem que eu tava ajudando a criar para uma produtora que eu trabalhei no passado, que foi muito, muito, muito legal. Ainda vou falar mais deles aqui. Esse personagem, ele nasceu com muitos problemas. Ele tinha várias questões ali que não tornavam ele tão legal. Então a gente teve que mudar um pouquinho o processo. E, gente, eu nunca me diverti tanto. Eu nunca teve tanta risada numa reunião. Todas as coisas que a gente queria colocar no personagem e eram absurdas e eram irreais. Mas muitas delas, por a gente estar brincando, se divertindo, a gente acabou achando muito legais. E elas acabaram fazendo parte do personagem depois. E aí chegamos na nona dica. Você tá com as ideias novas, você tá brincando com ela tá ganhando corpinho. E aí chega o famoso bloqueio. Porque bloqueio sempre vem, gente. Bloqueio é parte do processo criativo. Inclusive, essa é a nona dica do John Cleese. Bloqueios fazem parte do processo criativo. Os bloqueios não são uma interrupção, eles não são uma pausa no seu trabalho. O exemplo que ele dá é maravilhoso. Quando você está comendo e você, por algum motivo, não tem mais comida no prato e você vai se servir de novo, você não acha esse momento de não garfar nada como uma falha em comer. Você vê aquilo como um prato vazio a princípio. Então, você vai colocar mais comida e ele vai continuar fluindo depois. Você vai conseguir comer mais depois. A mesma coisa com o bloqueio criativo. Ele tá lá, ele é uma pedrinha no caminho, eventualmente com essas soluções, olhar por outros lados, ter ideias, brincar com as ideias, vai te ajudar realmente a seguir em frente. E aí chegamos na 10ª dica do John Cleese. Essa dica é excelente, inclusive para quem já tá mais dentro do processo criativo, já trabalha com criatividade, ou já usa a criatividade no seu dia a dia. Ele fala que quando você tem uma ideia, ela ganhou corpo, ela saiu andando, ela cresceu, ela se tornou algo pronto para se apresentar, não precisa apresentar para todo mundo. Mas para quem você for apresentar essa ideia, pergunte 4 coisas. Trouxe inclusive meu caderninho da Mafalda para esse momento. Mafalda. As 4 perguntas são: 1. Onde você ficou entediado ou entediada com essa história? 2. Onde não deu para entender essa história? Faltou compreensão em algum momento? Alguma coisa não ficou clara? Onde foi? 3. Onde não ficou crível? Onde essa história parece dar uma forçada de barra para te convencer de alguma coisa? E
Quarta pergunta: algo ficou confuso? Algo não ficou claro? Ficou estranho? Até parece um pouquinho com a pergunta sobre onde não deu para entender. Mas na verdade é mais sobre a elaboração da ideia. Em vez de algo não ter pé nem cabeça, será que isso foi bem elaborado? Foi bem escrito? Foi bem tratado? Essas 10 dicas não vão resolver todos os nossos problemas criativos, gente. Trabalhar com criatividade exige muito de nós. Isso vale para qualquer espaço, qualquer forma de pensar, qualquer área de trabalho. Se você quer ser mais criativo ou criativa, isso vai te demandar muito esforço, muita pesquisa. Mas isso fica como mais uma dica bônus. Não tenha medo de pesquisar a criatividade. Leia sobre, leia a respeito. Eu vou deixar alguns links aqui embaixo sobre criatividade e fontes de pesquisa que eu tenho usado recentemente. Eu estou estudando muito sobre criatividade, é assim que eu fui cair no John Cleese. Então, esse livro veio muito a calhar, ele veio muito próximo das minhas inquietações com criatividade e ele é um excelente guia para começar. Mas tem muitas outras fontes muito legais com outras dicas práticas também que podem te ajudar a se sentir mais criativa ou criativo. Também vou deixar ali nos links ali embaixo um podcast muito gostoso que eu fiz parte, chamado Pergunte às Damas. Lá eu conversei com a Ana Martino, uma das minhas escritoras favoritas, que eu tenho sorte de chamar de amiga, e a gente falou um pouquinho sobre criatividade e processo criativo, e eu cheguei a falar um pouco sobre o John Cleese nesse podcast. Então, para quem quiser ouvir, é meia horinha, rapidinho, muito gostoso, e a gente riu muito fazendo isso, apesar de ter tido um monte de problemas técnicos na hora. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários o que vocês acharam, se vocês vão ler o livro também, e o que vocês esperam mais sobre o canal e sobre essa área de criatividade. Vou ficar muito feliz de falar desse assunto. É algo que eu tenho estudado, como eu falei, e que eu gosto muito. Então, vai ser sempre um prazer falar sobre esse tema com vocês. Muito obrigada por terem me assistido e até mais!